Cidade de Sorriso, aqui em Mato Grosso. Um homem que confessou ter estuprado e matado mãe e filhas foi indiciado pela polícia. Ele vai responder pelos crimes de homicídio qualificado, estupro e feminicídio. E é para falar sobre esses casos brutais de feminicídios que têm acontecido aqui em Mato Grosso, porque esse daí não foi o único, né? Esse do monstro. Está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia a coordenadora do Núcleo de Mulher, da Defensoria Pública de Mato Grosso, a defensora Rosana Leite. Boa tarde, defensora, e seja bem-vinda novamente aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigada, boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. doutora. Defensora, como é possível? Tem alguma explicação? Não tem, né? Mas como que se comete uma atrocidade que esse monstro praticou lá em Sorriso, acabando com uma família inteirinha, matando a mãe e as 3 filhas com requintes de crueldade e abuso sexual? Lúcio, não há face para agressores, eu sempre digo isso. Então, os agressores, e isso é o pior, Camila, eles se encontram no nosso meio, então nós não temos como diagnosticar. Muitas vezes quem você nem desconfia, né, doutora? Quem você nem desconfia, como tantos fatos que já foram narrados pela mídia. A mídia tem sido uma amiga das mulheres, porque tem externado para a sociedade as muitas violências através de áudios, de vídeos, e também noticiado esses delitos, mostrando a forma que as mulheres podem se prevenir também. Não tem como, Lúcio. Nesse caso, não tem nem como se falar em relacionamento, não havia um relacionamento entre qualquer uma das mulheres com este homem, com este feminicida. Então foi algo realmente que nos pegou de surpresa, que pegou toda a sociedade de surpresa, que fica bastante difícil de se falar de um caso tão drástico, tão lamentável, tão dolorido para todas nós, Camila. Doutor, e neste caso, esse criminoso, né, abominável, ele deveria estar preso, não deveria estar circulando entre nós. A falha foi do Estado? E hoje existe uma outra ferramenta que as pessoas podem consultar, que é até uma decisão recente, né? A pessoas condenadas por esse tipo de crime, que pode ajudar de certa forma a evitar ali o contato, até o convívio, por exemplo, contratar algum funcionário que tenha sido, colocar no convívio íntimo da família para evitar esses casos, que não é este como aconteceu. Neste caso em especial, ele tinha um mandado de prisão em aberto justamente por um crime também cometido aqui no interior do estado, onde as vítimas narraram que por pouco elas não foram assassinadas. Sim. Também. Eu vi o relato dessas vítimas e duas mulheres, mãe e filha, da mesma forma. Sim. Que ele agiu. Olha só. Hoje nós temos um cadastro que, inclusive, Mato Grosso do Sul já tem há 2 anos, então já foi aprovado para Mato Grosso e já foi deliberado quanto à constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de um cadastro agora que nós teremos aqui em Mato Grosso quanto aos crimes de delitos sexuais, violências contra as mulheres, onde haverá esse cadastro que poderá ser consultado pela sociedade após o trânsito em julgado da sentença. Só se houver condenação. Então nós temos que pensar no princípio da inocência, que é um princípio constitucional aplicado dentro da esfera penal. Será muito importante para a persecução penal, para a consulta, para as mulheres. Camila, dá um Google, né, Camila? Sim. Estará ali já no site da CESP. Então, este cadastro, sem dúvida, ele será favorável para a prevenção. Hoje não há direito absoluto, então precisamos agir de alguma forma. A prevenção está gritando aos nossos muros, aos nossos lados. É só abrir os sites da imprensa que todo dia nos depararemos com homens agredindo mulheres. Infelizmente, aqui em Mato Grosso isso tem sido muito lamentável para nós, a ponto de termos medo de transitarmos nas ruas, não é? Sim. Defensora, um outro caso é muito polêmico, vai render muita polêmica. Lá em São Paulo, no estado de São Paulo, tem denúncias e muitas denúncias contra médicos por assédio sexual. Aí, na cartilha do Conselho Regional de Medicina do estado de São Paulo, onde eles colocam lá ética em ginecologia e obstetrícia, menciona um trecho sobre assédio sexual, o que classifica como, abre aspas, comportamento sedutor da paciente. Aí eles continuam. Quando o médico acaba não se rendendo
a esse comportamento da paciente, ela resolve se vingar. E aí? Como lidar com isso? Lúcio, hoje nós temos a aprovação também, já entrou em vigor, uma lei muito importante aqui no país, a 14.715, que inclusive eu fiz um artigo essa semana a respeito, sobre o direito que as mulheres têm a acompanhante. Então hoje elas têm direito a escolher, elas se querem, se necessitarão de uma consulta, mesmo uma consulta de urgência, Camila, mesmo em um pronto atendimento, elas têm o direito de escolher o seu acompanhante. Caso não dê tempo, o hospital hoje é obrigado a indicar uma pessoa do serviço de saúde para fazer esse acompanhamento da mulher, justamente por conta de tantos assédios, de tantos delitos sexuais que as mulheres estão adstritas, infelizmente, pela condição de gênero. Então hoje nós temos a saída, precisamos agora vigiar para que essas leis sejam de fato cumpridas, para minorar, para diminuir toda essa situação lamentável que as mulheres passam ainda pela condição de gênero, que são as discriminações. Sim, doutora, inclusive foi divulgado os dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que em Mato Grosso, né, houve um aumento de casos de estupro de vulneráveis, né, que são menores de idade, em 69%, quase 70%. E aí um outro dado que chama atenção, apenas 10% das vítimas denunciam, ou seja, esse aumento mostra que as vítimas estão denunciando mais, só que é a minoria ainda. O que acontece? Existe um medo, existe um estigma social de se chegar e duvidar daquela denúncia da vítima, né? Que tem que parar. Com o tempo, nós mulheres temos o direito à fala. Todavia, ainda há situações onde há o preconceito muito grande contra as mulheres, o descrédito nas nossas vivências, na nossa história, nas estatísticas que nos mostram que realmente as maiores vítimas de qualquer crime são as mulheres. E quando nós falamos dos delitos sexuais, de violência doméstica e familiar, aí essas estatísticas aumentam sobremaneira, acima de 90% são mulheres vítimas desses crimes. Então, o que nós necessitamos hoje não é só crédito do sistema de justiça, não é só crédito do poder público, mas de toda a sociedade. Hoje, quando se fala em vítima de violência doméstica familiar, quando se fala que a mulher é vítima de um abuso, nós não temos que ter qualquer dúvida quem é a vítima e quem é o agressor, para que as mulheres possam se sentir muito mais confortáveis, porque já não é fácil buscar o sistema de justiça para mostrar que foi vítima de um delito sexual, para mostrar que foi vítima de uma violência doméstica e familiar. É muito pior não denunciar, é muito pior não buscar o poder público, mas o crédito que a sociedade pode dar hoje nas vivências e na palavra da mulher pode modificar toda essa situação. De fato, apenas 10% dos delitos sexuais, segundo o IPEA, chegam ao conhecimento da sociedade. E os demais, Camila? Eu falo que muitos se encontram escondidos embaixo do tapete, se encontram em portas abertas, mas que a sociedade ainda não adentrou. Defensora, só para encerrar aqui, e naquelas denúncias de assédio sexual, quando a mulher pede proteção e as autoridades demoram para agir, o que fazer para resolver isso? Nós temos o sistema... Porque é um fato. Nós temos o sistema de justiça, Lúcio, nós temos, em caso de assédio sexual no ambiente de trabalho, nós temos os órgãos que controlam dentro do poder público, ouvidorias, corregedorias, então há que se buscar. O assediador, aquela pessoa que assedia sexualmente a mulher, aquela pessoa que invade a privacidade da mulher, ele não para enquanto ele não encontra um freio. O freio que nós temos é o poder público e o sistema de controle dentro do poder público também, que são as ouvidorias, as corregedorias. Hoje, por exemplo, a Defensoria Pública, eu falo com muito orgulho, nós temos um protocolo para enfrentamento aos assédios moral e sexual dentro da instituição. Então, todas as instituições devem ter esse protocolo para facilitar a denúncia, para mostrar que nós, mulheres, seremos ouvidas. Homens também, mas a maioria são mulheres. Defensor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu é que agradeço, muito obrigada por mais uma vez falarem sobre o tema. Sempre muito bem.